mulherada! E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Empoderadas. Gratidão por vocês estarem aqui hoje. Hoje, gente, eu sou uma convidada muito especial, tá? Fez parte aí da minha cura, da minha libertação. E nada, gente, ela tem que estar aqui, essa presença, olha, é maravilhosa a tua presença aqui. Quero que tu conte um pouquinho mais de quem é Débora, o porquê que tu cura mulheres. Olha, gratidão por fazer parte, né, dessa Sim. mulherão da porra, desculpa o palavrão, mas realmente só extrair o que já tava aí dentro, Sim. né. É justamente isso, quando eu encontrei a minha essência, ficou prazeroso, porque é o propósito de vida extrair a essência de outras mulheres, e isso tudo vem ao longo de um caminho, porque quem é a Débora antes de ser terapeuta, antes de ser nutricionista, né, é uma pessoa muito apaixonada em entender os porquês da vida. Por que a gente se comporta da forma que a gente se comporta? Por que a gente escolhe tais coisas? Por que a gente entra nesse relacionamento? Por que a gente se mete em coisas que não é pra se meter? Não é pra fazer. E essa busca constante de entender os porquês e não se acomodar fez com que eu conseguisse descobrir realmente o que tem por trás, qual é a identidade de fato, tanto minha pra extrair hoje das mulheres, né? Sim. E essa bagagem, Ero, ela veio da minha formação quando eu busquei a nutrição, que foi para curar uma dor que era justamente estar acima do peso, sofrer de uma compulsão alimentar. E quando eu entendi que na nutrição, depois atuando, não era só isso realmente que fazia compreender por que as mulheres comem exagero. Não só mulheres, mas homens, mas Sim. a dor que eu me conecto maior é com o público. O público feminino, né? E aí eu comecei a entender, e já tinha uma veia até empresarial de perceber as emoções. Quando eu entendi que a gente, na verdade, come as emoções, eu falei, eu preciso de auxílio. Aí eu fui colocando psicólogas, médicos para trabalhar junto comigo, né, nessa parte da nutrição. Só que eu comecei a ver que as mulheres se identificavam muito comigo, os meus clientes não queriam isso. Eu falei, então acho que tá no momento de eu explorar. E aí eu passei do corpo a entender como é que funciona a mente, que a gente é moldado, os comportamentos, tudo, né? A mente, depois a gente vai conversar até um pouco sobre isso, né? A Ero hoje já sentiu, já sabe o que é. E logo quando eu cheguei na veia muito mais espiritual, que é a terapêutica, eu consegui perceber que, na verdade, tudo determina em cima da nossa essência. Quem a gente é, no nosso verdadeiro ser. Sim. E através disso, eu me tornei terapeuta mesmo e consegui compreender que, na verdade, a dor maior que leva uma mulher a não conseguir emagrecer ou tá sempre em má relação com a comida é os relacionamentos. Porque isso vem desde a nossa criança interior. Então, eu trato hoje diretamente mulheres que buscam a cura através dos seus relacionamentos. Porque assim, ó, como dizer isso, né? A vida toda eu consegui compreender uma coisa. Nós, seres humanos, nós temos necessidades inconscientes desde criança de 3 coisas. Ser amados, compreendidos e aceitos. Se a gente não tem essas necessidades supridas, o que a gente vai buscar? Ao longo da vida, tentar se encaixar, se moldar para ser aceito, compreendido ou amado. Então, isso é como a gente emagrece, o corpo que a gente tem que ter, a beleza, o padrão e tudo moldado para quê? Para que a gente chame atenção, para que a gente seja compreendido ou para que a gente seja aceito pelos pais, que muitas vezes acabou não sendo, e a gente molda o nosso padrão da vida até a vida adulta dessa maneira e não sabe pelas dores que a gente traz da infância, né? Então, o que acontece? Eu tive uma experiência de um relacionamento onde eu fiquei muito frustrada, sempre foram relacionamentos conturbados, né? Relacionamentos até de fato, não digamos abusivos, mas eu não sabia o quanto insegura eu era e o que eu fazia para me moldar no relacionamento. E quando eu descobri a minha essência, a minha identidade, realmente isso tudo começou a ser reprogramado. E hoje eu tô num propósito tão maravilhoso que eu tô muito grata, assim, realmente, hoje poder instruir nutricionistas e terapeuta, porque eu não atuo mais como nutricionista, apenas como terapeuta, né? Instruir nutricionistas a realmente descobrir quem elas são na sua identidade, qual o público que elas atraem e ensinar os seus clientes aonde que tá a causa principal da compulsão alimentar, o porquê realmente que as mulheres não têm uma boa relação consigo, nos relacionamentos e com a comida. E é maravilhoso esse trabalho que tu faz, tá? Sim. É muito maravilhoso. Se todas as nutricionistas soubessem o valor que tem, assim, a profissão dela, a especialidade dela na nossa vida, eu acho, assim, maravilhoso porque não é chegar lá, eu quero uma dieta.
Com certeza não é isso. Não adianta tu me dar uma dieta se eu não tiver curada. Se eu não souber, não, eu como isso por conta disso. Um autoconhecimento. Se você não se conhecer, por que eu como em excesso? Por que eu escolho esse alimento e não escolho esse? A gente não para se perguntar e se conhecer durante o processo. Na verdade, Ero, as pessoas não querem emagrecer. Elas querem o que o emagrecimento vai te proporcionar. E o que o emagrecimento proporciona? Uma autoestima melhor. Então, um relacionamento mais saudável. Você tem mais energia para brincar com teus filhos. Você se sente muito mais grata com a vida. Melhor. Você veste uma roupa e se sente melhor. Então, elas vão numa nutricionista para buscar um cardápio porque elas não sabem, de forma inconsciente, que na verdade elas não querem o cardápio. Elas querem emagrecer. E as nutricionistas de hoje em dia, ou terapeutas que não se colocam, porque não é sobre uma titulação, não é sobre ser um profissional, é sobre entender o seu cliente. Sim, é sobre servir o seu cliente, entender realmente o que ele veio te buscar. O que é felicidade para você, que para mim não é. Mas para ambas temos felicidades diferentes. Quem é você e quem sou eu? Entende? Então, quando eu consegui resgatar isso, eu falei, gente, as pessoas só precisam descobrir a sua essência. E aí tudo se torna o quê? Mais leve. Aí, às vezes, a gente para de se cobrar que relacionamento tem que ser assim. Com certeza. E aí, o que acontece? Não tem fome. Aí, cadê aquela fome compulsiva? Cadê aquele exagero, aquela vontade de comer? Fome, quer o quê? Quer comer. Quer comer. Mas a gente não sabe o porquê que eu quero comer. Quais emoções que desencadeia? Acabei de comer, gente, mas eu quero comer aquilo. Mas o porquê? Aí vou procurar uma nutricionista. Eu vou parar de comer. Sim, pra emagrecer, mente, né? Antigamente, era parar de comer. Eu vou parar de comer pra emagrecer, porque eu cansei, tá? Cansei do efeito sanfona. Hoje eu paro de comer. Não vou mais jantar, só vou almoçar. E muitas vezes eu fiz isso. Faz aquele efeito rebote, daí se cobra. Sanfona direto, gente. E eu parei assim, nossa, não é mais isso que eu quero. Entende? Não é. Eu não preciso parar de comer para emagrecer, para chegar ao meu objetivo. Eu não preciso disso, porque isso acaba com a minha saúde bem mais rápido, sabe? Então não é isso que eu quero. Mas eu quero também saber o porquê que eu faço isso. É que quando a gente descobre quem a gente é, a gente vai fazer o quê? A gente vai tornar esse processo muito mais leve. Porque a gente vai começar a identificar tá, ok, eu cheguei até aqui por dores. Por algumas coisas que eu não sabia. E se eu acabo com um grau comparativo, o que eu faço? Eu consigo olhar para minha vida com mais clareza e dizer assim, esse é meu objetivo, isso é importante para mim, então eu vou pagar o preço para fazer isso. Sem esperar que fulano me aprove, sem esperar que ciclano precisa dizer o que eu tenho que fazer, ou sem esperar que a nutricionista tem que me conduzir. Eu vou procurar uma ajuda, porque na verdade esse é um grande problema também das mulheres. O problema de achar que são fracas por procurar ajuda. É ter consciência que não é procurar um terapeuta, muitas vezes tem julgamentos, ou psicólogo, que é coisa de louco, ainda tem essa cultura. O meu cliente já não é mais, não tem mais essa consciência baixa, né? Tá? Eu já sabia, não, eu sou louca. Entendeu? Direto em psiquiatra que é mais fácil. E na verdade, é uma pessoa, antes de um profissional, né? Eu trabalho com pessoas muito mais humanizadas, tanto que eu mentoro, que são pessoas com identidades mais reveladas, que é um profissional que passou por uma dor que você passou, já tem uma solução e consegue te entregar isso de uma forma muito mais leve, vai te ajudar no processo. Então, isso não é fraqueza. Isso é realmente coragem. Porque você dizer assim, não tá legal isso na minha vida. Não tô gostando. Como que eu faço pra melhorar? Como eu posso deixar mais leve? Eu já tentei tantas vezes, vamos lá, puxar pro emagrecimento dessa forma. Será mesmo? Tem tanta gente que já superou, tem tanta gente que já conseguiu, é igual o casamento. Tem gente que hoje tem um casamento que é uma inspiração. Se essa mulher viveu uma história com essa pessoa e hoje tem esse exemplo, por que ela conseguiu e eu não consigo? E aí que eu venho, até trouxe num outro podcast que eu trouxe sobre qual era o destaque que eu tinha da área da nutrição quando eu atendi esse cliente. A balança, ela não existia, porque a balança é um comparativo de apenas um parâmetro. Era o meu medo, tá, antigamente. Total, porque ela vai te avaliar de alguma forma. Eu trazia os pontos fortes. O que você tem melhorado? Como é que teu casamento tem evoluído? Como é que você realmente tem prosperado na vida? O que semana passada você acreditava que não conseguia, você já conseguiu ver melhores resultados? Aí o que acontece? Ela ia vendo que ela realmente tem muitos pontos fortes que ela não prevalece sozinha, que a gente só fica se julgando. O nosso mal do ser humano é se olhar com negatividade e cobrança demais. A mulher é uma pessoa que ela não fala, ela guarda pra si.
E isso não estoura só na nossa cabeça, estoura no nosso corpo também. E isso, as emoções, né, acumuladas no corpo. Eu tava falando até esses dias, nossa, gente, como as pessoas, como as mulheres, a maioria são mulheres, a gente tá expandindo o mundo, com certeza. Total. O poder feminino tá expandindo. Não é à toa empoderadas, né? Mas o porquê que a gente se posiciona em frente de mulheres forte, eu tô firme aqui. Mas quando abre espaço para homens, outras mulheres que a gente não conhece, eu não vou falar. Uhum. Nossa, ele bateu lá, mas ele tá feio, por que eu não vou ficar quieto, não vou falar? Sim. A gente guarda para si a nossa opinião. Uhum. Entende? E isso causa um transtorno na gente. E guarda as emoções, na verdade, né? E elas explodem dentro da gente. Porque o mecanismo que faz com que a gente tenha pilotos automáticos, de viver de forma automática na nossa vida, dispara por primeira coisa, pensamento. E o excesso de pensamentos acumulados, que são os condicionamentos que vêm desde o passado, vai trazer uma emoção negativa. São disparos que funcionam na mente, para entender como é que funciona. Sim. Então, esse pensamento reprimido, de já o próprio julgamento, ai não vou falar, ai não, acho que é perda de tempo, está trazendo que tipo de sentimento para ela? Ansiedade, medo, sim, raiva. E aí as pessoas falam, eu tenho muita ansiedade. Não, você não tem, você tem algo reprimido dentro de você que você não explorou e não se conheceu ao ponto de se libertar disso, entendeu? Antigamente eu pensava, nossa, eu tenho ansiedade, então eu posso fazer isso. E aí vem as sabotagens, né? Pra gente defender as nossas ideias. Sabe, a gente bota culpa nos fatores que a gente acha que tem. Uhum. E a gente não bota a culpa na gente mesmo. Nossa, eu sou realmente isso, eu vou procurar tratamento. Eu quero saber o porquê. A gente tem mecanismos automáticos de vivências e experiências que a gente não para pra perceber. Como eu trabalho diretamente em relacionamento, eu falo assim, engraçado, você tá sempre tentando se relacionar. Você já percebeu que você só atrai o mesmo tipo de homem? O que será que neles tem em comum que repercute dentro de você? Entendeu? O que tem... Porque, na verdade, o universo, tudo é um espelho. A gente só atrai o que a gente é. É difícil a gente ter essa autorresponsabilidade e conseguir compreender que dentro de nós existe coisa a ser melhorada, a ser analisada para que a gente venha viver novos resultados. Não tem como viver o novo se a gente não explorar o que está repetindo aquilo ali. E aí a gente se sabota, fica nesse pensamento e fortalece. É assim mesmo, é desse jeito. Isso. Eu sou assim porque eu tenho isso. Eu pesquisei na internet, é comum ter isso, tá? Uhum. É comum fazer isso. Então, tudo bem. Tá tudo certo, legal. Eu vou aceitando. Entende? A gente vive num conforto. É que giro, a gente tá na zona de conforto. Na zona de conforto e não sai. E quando chega alguém pra dar um tapa na cara, nossa, Herô, vai se tratar, porque tu tá precisando. Tá precisando. E a primeira vez que me deram, a mulher tava aí, ó. Sim. Herô, vai se cuidar. Porque tu tá precisando, tu precisa de ajuda. Sim. Eu poderia aceitar aquilo, nossa... Ela tá me julgando. Voltando para o meu mecanismo de defesa, né? Ela tá me julgando, mas o porquê que ela tá falando isso pra mim? Mas não, lá no fundo eu falei, não, ela tá querendo me ajudar, então eu vou em busca. Porque eu necessito disso. E olha, eu fiz a melhor coisa da minha vida, foi querer me tratar, tá? Sim. Querer me cuidar, querer saber o porquê, qual é a minha essência. E o porquê que hoje eu tô aqui. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Existe bases que a gente fala que é o triângulo, né? Que a gente fala que é a teoria de Maslow. Essa teoria, ela diz justamente que a última pilar, que é um dos últimos pilares, que é a autoestima, para depois viver o seu propósito de vida, as pessoas querem pular essas etapas. Então, assim, autoestima, desde a época da nutrição que eu trabalhava, eu falava assim, não é a ver como você se olha no espelho. Como você se olha no espelho, é a imagem como você se vê. Autoestima é estimar quem você é. E isso é poder pessoal. É você saber que você consegue, que você dá conta. Não basta você falar, você tem que experienciar. Para você experienciar e sentir, é tipo ser mesmo, eu consigo, eu dou conta, eu sou capaz, você tem que passar as primeiras bases. E essas primeiras bases são as necessidades que eu acabei de falar do ser humano. Que a primeira é a segurança. A gente toda hora tá moldando o que a gente come, o que a gente trabalha, tudo isso em base de uma segurança. Então, se faltar, se não der conta, se não sei o quê. A segunda é a fisiológica, então é a comida. As pessoas que têm necessidade, a compulsão, ela, na verdade, é dominada pela comida. Então, pelo sexo, pelos vícios de modo geral, pelo celular. Então, é a segunda base. A terceira é a social. A social é aquela, assim, quem é você? Porque se você for você vai ter medo do quê? De ser julgado, que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão achar. Só na quarta que vai ter autoestima.
Então, o que acontece? As pessoas estão bloqueadas nessas 4 primeiras bases e elas querem ter autoestima e elas querem viver de propósito. O que eu quero trazer para você é que a pessoa que você mais se inspira, a pessoa que você vê que tem mais sucesso, ela tem poder pessoal. Mas por que ela tem poder pessoal? Não foi uma construção, foi justamente voltar para dentro de si, observar que ela precisava melhorar e realmente investir. Investir em terapias, investir em autoconhecimento, e que foi o que essa mulher despertou em você. Porque assim, é fácil a gente criar uma falsa autoestima hoje em dia, de uma falso empoderamento, né? Do tipo, sou foda, mas no fundo, dentro de si, não sente, não acredita nisso. Remoendo. Eu não sei por que eu tô aqui. Entende? Por que eu trago mulheres aqui pra conversar? Eu não sabia o significado porque disso. você teve que entrar nas suas cavernas. Saber o porquê. O porquê não, eu quem isso? eu sou? As minhas manias. O porquê que eu tenho essas manias? Da onde que veio isso, né? Da onde da minha infância que tá repetindo? Eu vejo, ontem eu até tava comentando com a participante. Nossa, eu fui ver meus vídeos, eu era tão infantil fazendo aqueles imaturidades, vídeos, né? E hoje eu fico, não, eu tô até irritada hoje. Não, essa não é a Aeroline. Não é. Porque eu sento aqui hoje, eu já sei, nossa, hoje eu quero ajudar aquele tipo de mulher. Eu quero falar diretamente com ela. Sim. Hoje. Eu não sento aqui, nossa, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer porque eu tô numa raiva. Não, eu sei. Não. Eu sento aqui porque eu já tenho um propósito. Isso é poder, pessoal. Isso é certeza daquilo que você tá fazendo. Agora, o legal é você comentar sobre isso. Você olhou vídeos atrás e você percebeu. Porque existe um processo. Com certeza. E as pessoas querem simplesmente ser antes de cumprir um processo. E era isso que eu queria. E quem nunca quis, né? Vamos lá, venhamos e convenhamos. Eu comecei achando que instalar de dedo ia ficar famosa. Eu, por exemplo, era uma pessoa que, tipo assim, o meu ego na época da nutrição era... Sou foda e vou dar conta, é massa. Por quê? Porque explica um negócio sobre sucesso pra nós, né? E o sucesso é ter dinheiro, casa, status... E aí, você também é digital influencer, né? Eu achava isso. E eu era influenciadora com 10k de seguidores. Eu dependia da necessidade. Não é isso. Dependia da necessidade de dar likes, de comentário, para que eu realmente achasse que eu era uma pessoa legal, bonita e que tinha um interesse para as pessoas. Aí, quando eu falo sobre essa parte terapêutica, a gente não busca terapeuta, a maioria que eu conheço, não se torna terapeuta porque diz, eu vou ser terapeuta. É porque ela vai buscar essa cura dentro dela, e quando ela acessa quem ela quer curar naturalmente os outros, né? Isso é compaixão. É verdade, tá? Isso é compaixão. Depois que eu fiz as terapias ali contigo, o processo de cura e libertação, tá sendo surreal. Por quê? Eu pego o telefone, nossa, eu tô pensando nisso, eu vou fazer um vídeo e vou compartilhar. Você quer ajudar a curar. Não é mais assim, ó, o meu propósito, ele sempre foi querer ajudar as pessoas, só que porém eu tava ajudando de uma maneira muito diferente, uma maneira que não era eu. Entende? Era uma maneira que não era o meu posicionamento aquele. Como é que a pessoa que ensina influenciadores com dicas é uma pessoa que tem um podcast de empoderamento, que faz conexão com mulheres, não tem, sabe, não tem propósito. Então hoje eu sento, eu vou fazer um vídeo, eu quero que a pessoa chegue e ela Qual a mensagem, o que eu quero passar, ela tem que saber que isso ajuda. Entende? Eu quero compartilhar o que eu sei. Que eu tenho muito... Eu sei muitas coisas, mas porém eu deixo guardada. Sim. E por quê? Porque eu não sabia que era isso que eu queria transmitir. E assim, é uma mensagem que pode transformar a vida de uma mulher que tá quase prestes a se matar ou fazer alguma coisa. É um sorriso, né? É algo... A gente tá aqui... Qual o propósito do mundo? O propósito do mundo é servir, é ajudar, né? Mas ajudar com o quê? Ajudar com a mensagem específica daquilo que você curou. Se cada um tiver a cura, você cura mais pessoas. Se você tiver ferida, se você não faz terapia, não busca se conhecer, você fere mais pessoas. E isso é o cuidado que a gente tem que ter. Porque a gente tá alimentando e sendo alimentado o tempo todo. Então, como você quer alimentar o outro daquilo que você não é alimentado? Então, quando você entra nesse viés que é se conectar com você mesmo, você começa a ver as coisas com muito mais amorosidade e você quer ver o outro. Então, como essa pessoa fez pra você, eu faço pra muitas pessoas. Às vezes, assim, é constrangedor ter que chegar apontar tipo, uma pessoa. Tá mas eu falo assim, é a chance que eu tenho de despertar nela a importância dela realmente se curar de uma coisa que ela não tá percebendo, porque tá tão automático e as pessoas não vão falar isso pra ela. Isso é automático, isso é verdade. É um piloto muito automático. Eu tava me vendo, tipo, acorda, faz isso, faz aquilo, dorme. Acorda, faz isso, faz aquilo, dorme. E o sucesso que a gente tava falando, né? Eu já atingi esse sucesso que o mundo fala que é sucesso. Dinheiro, fama, status, influência.
ao ponto que quando você não tem uma base concreta, que é você, e isso é construindo em cima de coisas e crenças que você nem sabe, você vai alcançar isso e você não vai estar feliz. A gente diz que é a crise existencial, é o vazio existencial, porque não tem essa parte espiritual mais aprofundada. Eu caí porque não sustenta uma base que não tem realmente um valor, que realmente é em cima de princípios para você, ela não sustenta, ela vai cair. E aí a gente vê hoje em dia o que acontece. São uns exemplos da internet que é mostrar muita coisa. Então, a pessoa, quando ela não se conhece, ela também é infantil e vulnerável a se iludir com as coisas que estão na internet. Quando a gente falou sobre imaturidades, quando eu descobri que a compulsão, que é o que eu aplico hoje para terapeutas e nutricionistas, é entender que o cliente, ele só tá com essa compulsão porque ele tem paladar infantil e porque ele tem infantilidade em todas as escolhas que ele teve. Ele não sabe se posicionar, ele não sabe se comportar dentro de relacionamento, ele tem medo da roupa que ele coloca, ele não sabe realmente quem ele é. E com isso ele vai o quê? Escondendo situações e decisões que ele deveria ter da vida para se manter na infantilidade. Sim. E a infantilidade nos leva ao quê? A sonhar coisas altas sem pagar o preço. Ok? Então eu olhava e pensava, eu quero um casamento top e maravilhoso, aquele assim de sucesso. Mas quem era essa mulher para atrair um homem desses? Né? Lembra da terapia de relacionamento que a gente conversou bastante? Então assim, eu quero ser uma grande empreendedora que faz um podcast para várias mulheres. Mas quem sou eu? O que eu me curei como mulher para realmente atrair mulheres curadas para inspirar outras mulheres? Entende? Isso mudou totalmente, eu acho. Sair da infantilidade, né? E é incrível a gente ver assim, nossa, como... Eu escutei meus vídeos, nossa, gente, eu fiquei até com vergonha, não. É surreal a gente ver aquela Aeroline e ver a Aeroline de agora. A insegurança, né? A insegurança, ver nítido, né? Isso, sério que eu me comportava assim? Sério que eu não... Gente, tinha tanta coisa pra perguntar e eu não perguntava. O medo, né? É sério que eu falava só aquilo mesmo? Era básico, era assim... Não, entende? Mudou totalmente. Mas tudo. Isso faz parte legal, né? De uma construção pra entender que é um processo pra gente chegar até aqui. Não tem como pular etapas. De pensar, não, eu tenho que ter seguidor, eu tenho que ter curtida. Isso. Eu tô fazendo transição de conteúdo. Sim. Então, pra mim, eu só pego e posto. Joguei. Agora eu penso assim, se uma pessoa tá numa live e ela foi impactada, pra mim, meu propósito já tá feito. Porque a mensagem é tão forte quando você tá num propósito e arde no teu coração. E uma palavra só, ela muda totalmente a nossa vida. Tá? Muito, 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 muito. Ela falou... Tenho certeza que quem vai escutar esse podcast são pessoas que realmente precisam e são direcionadas, né? E se uma mulher, pelo menos, foi impactada com o que a gente tá conversando, o nosso propósito tá feito, entendeu? Então você começa a entender que não é pra todo mundo. E não é por status, não é por audiência, é realmente por sentir essa liberdade que a gente está sentindo, que não tem como explicar. Só tem como ser sentida desde que você passe por um processo, né? A hora que você começa a voar. Gente, sério? Já no primeiro dia que eu fiz a terapia, eu me levantei da cama. Não, eu ia mandar, vai fazer isso, Matheus, vai fazer aquilo. Mas por que eu vou mandar ele fazer? Aí você traz pra você, né? Você não age mais. Eu pegava o meu telefone, não deu tempo. Gente, hoje não deu tempo de eu... Mas será que realmente não deu tempo? Eu era tão infantil a botar a culpa em outras coisas, em outras pessoas, sabendo que eu não fazia porque eu não queria. Porque eu não dei prioridade àquilo. Eu dei prioridade a outras coisas, de ficar deitada. Entende? O aquecimento, ele é assim, tem um processo. Tem. Mas como é que eu quero aquecer se eu não faço? É, assim, a palavra é... Primeiro que eu digo assim, dentro desse processo, tem que ter uma coisa, coragem. E as pessoas que você mais admira são aquelas que se esforçam, só que não é um esforço hoje falado do mundo moderno, que é aquele que você tem que trabalhar mais ou fazer mais, porque existe uma coisa entre ocupar tempo e produtividade. O esforço é realmente um crescimento, é uma visão, é olhar e tipo assim, quem eu quero ser? Como eu quero me comportar? Hoje é tão consciente que eu penso assim, hoje olhar nas redes sociais, o que eu quero atrair com isso? Por que eu quero postar isso? Quem eu quero impactar com isso? Então, essa consciência é uma maturidade. Não fazer tudo o tempo todo de qualquer jeito. Então, é fazer com muito mais qualidade. É fazer com muito mais sabedoria. E isso exige o quê? Esforço. Qual é o esforço? Pensar,
crescer, se conectar com mais pessoas, ir atrás de amadurecimento de uma outra maneira, ou ver, não, essa parte da minha vida eu tô falha, por exemplo, na alimentação. Se você não tem ainda um direcionamento igual um personal, vamos lá, eu não consigo ainda ter um foco de fazer um exercício, mas é muito caro. Não é uma questão de caro, é uma questão de prioridade. Se no começo a tua mente não é focada para fazer aquilo, invista, porque a partir daquela decisão muita coisa vai mudar na tua vida. Então é uma questão de prioridade. A partir do momento que você investe, você vai começar a ficar com uma mente mais programada, outras coisas. E aí você vai começar a ter um resultado melhor. É assim, você vai pagar um profissional para te facilitar naquilo que ele já se venceu, e ele vai te ajudar a se vencer. Quando eu entendi que nós somos uma máquina, um computador, e que nós precisamos rebobinar e sempre reprogramar os nossos drives, e que para reprogramar nossos drives nós precisamos estar sempre com pessoas com frequências maiores. O que seria frequências maiores? Estar com pessoas que você quer estar naquele nível. Então, se eu tenho clareza hoje, por exemplo, que eu quero estar um dia num podcast, eu vou estar com quem? Com alguém que já domina com o podcast. Então, eu vou aprender com essa pessoa que domina o podcast. Por quê? Porque ela vai me trazer novos drives. Então eu quero emagrecer. Então, eu vou andar com quem? Com pessoas que já conseguiram emagrecimento. Eu vou seguir pessoas que já superaram isso e vou pagar um profissional para isso. Isso não é fraqueza. Isso é realmente crescimento. Isso é otimização de tempo. É parar de ficar errando em coisas que todo mundo já errou. Quando você investe num mentor, por exemplo, dentro também de terapia ou não, porque você tá facilitando uma coisa para sua vida que é tempo. A única coisa que não tem preço é o tempo. Ele não volta mais. E o que você hoje, olhando com a tua idade, hoje tu tem uma consciência muito até avançada com a tua idade, né? Mas quando eu olho para trás, eu penso assim, quanta coisa que foi otimizado porque eu investi nas coisas certas, nos cursos certos, para acelerar o meu tempo, para mim estar mais madura e mais consciente mais rápido. A gente tem uma idade de 20 anos e a gente tem uma consciência que com certeza com 30 e poucos a gente não vai pensar da mesma forma, mas tem muitas mulheres com 40 anos que estão olhando para nós e agora que estão entendendo o que a gente está falando. É verdade. Por quê? Porque existiu um esforço de se conhecer, de uma autoconsciência, a gente pagou o preço pra isso, e digo assim, porque eu quero chegar com 40, 50 anos e tá na minha melhor fase da vida com uma consciência. Não querer aprender lá com 50. E tentar emagrecer lá com 50 anos. Não quero nunca mais isso pra minha vida, entendeu? Foi aí que eu vi, não. Chega. Cansei, já faz 3 anos que eu tô no efeito sanfona. Cansei. E qual é a palavra pra isso? Decisão. A vida é decisão. Débora, eu preciso buscar realmente terapia, eu preciso buscar entender o porquê das coisas. Eu vou dizer que, no fundo, não. Nós todos temos a resposta dentro de si. A gente só precisa decidir. Quando a gente começa a decidir, eu vou melhorar, as tuas ações já reprogramam o teu passado. Você não precisa entender o que foi do teu passado. Só que ao longo do processo vai começar a acontecer algumas falhas que você vai entender. Não, mas por que eu não me supero aqui? Mas cada vez que você decide e que você tá avançando, você tá reprogramando. Eu trabalho com terapias que vão buscar a regressão. Por exemplo, a hipnoterapia, porque eu gosto da hipnoterapia para trazer a consciência para o cliente que ele tem esse comportamento porque começou lá na base. Mas eu trabalho com terapeutas hoje que eu instruo, que é PNL, que é reprogramador, que é coach, que é o quê? Ele leva um cliente do estado A para o estado B, sem mexer no passado. E como é que dá resultado? Porque o cliente toma decisão de mudar. Ele para de olhar, meu metabolismo é assim, ou eu não consigo, eu quero chegar naquele ponto lá. Não importa o que aconteça. Ele não olha para trás. E ele vai. Entendeu? Então, a decisão faz a gente olhar e pensar, você tem um espírito muito igual ao meu. Eu não me acomodei nunca. Desde que eu tava num relacionamento que eu não gostava, eu falava, não é isso aqui que eu vou viver pra minha vida. Eu não vou me acomodar. E eu acho que tem algo tão forte dentro de nós que não deixa acomodar, que me causava até uma raiva de pensar, não, eu não lutei pra viver só isso aqui. Não, eu não cheguei no auge pra dizer que é ter dinheiro, é tudo isso, e isso aqui tá ok. Não. Daí a gente vai pra caminhada. Não é só isso. É mais. Eu quero levar mais pessoas. Sim. Eu quero conhecer mais pessoas. Eu quero saber quem eu sou. E o porquê que eu faço isso. E quero explorar cada vez mais isso, Sim, né? Com certeza. Porque a gente... Meu Deus, eu tenho muitas coisas ainda pra descobrir. Mas eu quero descobrir agora. Entende? Eu não quero esperar lá os 60 anos pra mim, não. Agora, gente, eu vou começar a ver vídeo pra mim me autoconhecer. Me auto-reconectar. Esse dia eu conheci uma mulher de 45 anos. Ela falou, Herô, a gente tem 20 anos de diferença.
Se eu tivesse na tua idade, a maturidade que tu tem de tu querer saber quem você é, nossa! Já teria poupado. poupado. Ganhado a minha vida. Só... Olha, tu tá se poupando anos da tua vida. É, que eu poupando porque não volta, né? Não tem não preço, volta, né? O tempo não volta. E você vai colher frutos. Assim, a gente vai colher frutos o tempo todo daquilo que a gente planta. Não tem como. A colheita, não tem como a gente fugir. Acho que, não sei se você já passou, mas eu também já passei por essas inconsciências de agir desse modo, de querer o resultado mais rápido. Todo mundo já agiu isso. Quero E para financeira, para emagrecimento. E quando chega a colheita, não tem como. O plantio não tem como você não passar por ele. Ele é árduo. Ele te faz sentir culpada porque você começa a olhar pra trás. Por que eu errei tanto? Mas ele também te dá uma chance, novamente, de criar uma nova chance, de criar uma nova história e dizer daqui pra frente eu não vou fazer mais isso. Então, esse processo também de evoluir, que a gente também tá numa busca constante, que entra num vício do autoconhecimento, que quando você vira a chave, que antes era... Não sei quem eu sou, mas agora também quero saber quem eu sou. Já te dou também hoje um pouco mais de sabedoria sobre essa visão. Só bota o pezinho no freio. Porque o próprio ato de você decidir todo dia aprender alguma coisa diferente e ser o seu melhor, todo dia ele vai vir naturalmente. Não precisa buscar mais, porque essa pressa também de se conhecer e amadurecer mais rápido só deixa uma coisa ao final da vida: morrer mais jovem. Não tem como. Porque ou morrer mais cedo ou morrer mais jovem. Por quê? Porque vai causar um estresse. Existe tempo para as coisas acontecer, né? Acontece no seu devido tempo, no seu devido momento, e eu não sabia disso. Entendeu? Daí a ansiedade também de se conhecer. Nossa. Por que eu faço isso, gente? Tem que ser agora. Se eu pedisse um café, era pra ser agora. Sim. Nosso podcast tem que evoluir no estalar de dedo. Como? Eu comecei tudo agora. Dando errado. Por que tá dando errado? Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Hoje em dia eu sei, nossa, eu errei muito. E assim, ó, nós falando sobre mulher mais velhas, também aqui muitas, né, que vão assistir, não... Muitas podem ser da nossa idade, mas muitas mais velhas também atendem mulheres mais velhas. E dizer que, assim, tem terapeutas que elas acabam levando essa culpa. Eu sou muito velha pra idade, está hoje estudando ou buscando isso. Eu falo assim, cada um, esse é o grande problema da humanidade, sabe? Porque quando você descobre essa paz que você tá sentindo e sair da ansiedade, ela só tem o resultado de uma coisa, é que você olhou pra você. Você se conectou consigo mesma. E aí você começou a refletir do por que eu acelero? Por que eu preciso apressar? Porque o que acontece? Você acabou com um grau comparativo. Então, quando você é uma pessoa mais velha, olhar nós dois falando, vai falar, então eu não tenho mais tempo para isso. Não. Existe o tempo para cada coisa e às vezes a sua vida teve que acontecer com um propósito quando você foi mais velha. Eu instruo hoje mulheres que eu tenho a clareza do propósito delas em salvar casamentos na idade que elas estão. E mulheres que se sentem motivadas a fazer um vídeo pro YouTube, cozinhando e botando a mensagem dela. Eu falei, aconteceu agora porque tinha que acontecer. Você não tem que olhar o que é o passado, porque a sua inspiração da agora é mostrar pra uma mulher de 80 anos que ainda há vida. Tá respirando? A vida, a chance. E pega essa experiência, pega essa sabedoria e compartilha isso. Porque eu falei pra ela assim, pode ser que eu tenha uma sabedoria grande pelo processo que eu vim passar e você tá observando pela minha consciência. Mas tem coisas que é só com idade, tem coisas que é só com experiência. E você tem muito mais. Então, eu vou sempre respeitar e escutar, porque independente se a nossa linha de raciocínio é parecida, a sua experiência sempre vai ser maior que a minha. É a mesma coisa com os pais, honrar eles. Entender que a forma que eles nos ensinaram era a melhor maneira, mas eles são mais velhos que a gente. A gente tem que honrar porque eles nos deram a luz. Quando a gente faz isso, a gente realmente encontra a libertação. A gente encontra a nossa verdadeira essência. Então, cada um tem um caminho, cada um tem um processo. Fica tão leve quando a gente começa a encontrar isso e saber, tudo acontece na minha vida porque tem que acontecer. As pessoas, as conexões. A gente quer pensar o tempo. Entende? Eu olhava assim pra trás, esses dias eu tava pensando, nossa, eu poderia ter me levantado e feito aquilo, né? Mas eu preferi ficar aqui. E eu decido isso. Sim, eu decido ficar E falar aqui. sobre isso, Ero, é condicionamentos e crenças, né? O processo maior do meu autoconhecimento é sempre trazer pontos de vista diferentes daquilo que a pessoa tá pensando. Porque, na verdade, a gente só está preso e só sofre
Porque a gente está condicionado à mente em cima de pontos de vista que a gente defende. O que é ponto de vista? São experiências que a gente trouxe de condicionamentos desde a nossa infância. Então, vou trazer um exemplo concreto e clássico até dessa segunda-feira que eu atendi uma terapeuta que também é nutricionista, né? E ela, é o seguinte, eu fui na casa dela fazer o atendimento dela, ela repetiu 3 vezes do tipo, você não dá atenção pra minha casa, que eu não arrumei a casa. Você não dá... E aí, isso pra mim não entra mais no meu radar. Daí é o momento que ela sentou comigo na minha frente, eu falei, é o seguinte, eu vim aqui pra focar em quem? Em você ou na sua casa? Porque pra mim, meu propósito é você. Se você não tá bem, é isso que eu vim aqui te ajudar. E por que você não larga essa cobrança, esse condicionamento? Porque você é mãe solteira, você tá investindo em você, por isso que você não conseguiu dar conta de arrumar sua casa e seu filho tá doente. Você acha que realmente é mais importante para você arrumar sua casa? Você tá investindo em algo que é pro teu futuro. E nesse momento a sua casa realmente é tão importante assim? Será que não é um padrão que você tá levando, que é desde a sua infância de como é ser uma mulher perfeita que dá conta de tudo? Ela desabou e disse, Débora, eu não dou conta de tudo. Eu disse, às vezes a gente precisa escutar libertador. Eu falei assim, fala de novo, você não dá conta de tudo e você não precisa dar conta de tudo. Por que você não quer? Por que você não limpou a casa? É porque você não quer? Ou porque você teve que levar o seu filho? Você teve que vir aqui para fazer esse atendimento comigo? Você tá investindo em você, na tua carreira, tu vai pro teu consultório mais tarde. É porque você é uma mulher preguiçosa? Larga os condicionamentos. Então, quando você começa, eu não quis fazer isso porque eu não quis, porque você entende. Sim. Então, o que tem por trás das ações, dos comportamentos que você faz? Por que eu fiz aquilo? Quais as crenças que eu quero alimentar? Sim. Mas por que eu acho que tem que fazer? Elas se autojulgam. Porque estão nesse modo repetitivo. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí eu sempre pergunto assim, esse tem que, ele te gera uma sensação de leveza ou uma sensação de peso? Eu ainda perguntei isso pra você também. Não é peso. Então, não vai te trazer nada de benefício. Por quê? Porque tudo que te gera peso, te gera mais cobrança. É em cima de crenças e condicionamentos. Quando é leve, é produtivo. Então, eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá na Iru fazer o podcast. Nossa, eu tenho que ir lá. Sim, é leve. Com certeza. Faz parte do propósito. Calma, tranquila. Hoje em dia eu faço tudo tranquilamente, tá? Aham. A casa não tá limpa, mas por que eu não vou limpar? Ah, não, então deixa eu Por que eu não tô limpando a casa? Porque eu vou fazer a meu... Porque essa é a minha prioridade agora, tá? Vou lá fazer a minha prioridade. Depois eu vou lá e limpo a casa, que é a minha segunda. Depois eu vou lá e faço isso. Entende? Mas não, a gente que é mulher, não. Eu vou lavar a louça, eu vou limpar a casa, eu vou fazer comida e vou limpar o banheiro. Porque eu tenho que limpar, é minha obrigação limpar a casa, porque eu sou mulher e sou dona de casa. É que quem quer dar conta de tudo, vai ter que dar conta de tudo. E não dá quase nada. Não dá, e daí surta, né? E é o que tá acontecendo hoje em dia, né? Esse peso para essa mulher de achar que tem que dar conta de tudo. E se ela não conseguir entender o que é prioridade, assim eu dizia dentro do emagrecimento quando eu trabalhava. Nesse exato momento, emagrecer para você é prioridade? Então nós vamos ter que focar no emagrecimento. Não é no seu trabalho, não é nas outras coisas. Porque assim, tem como ter um equilíbrio? Foge desse equilíbrio. Tem como deixar as coisas harmônicas. Para que realmente eu tenha um hiperfoco naquilo que eu desejo. Porque a vida é feita por essas partes. Então eu preciso tratar o emagrecimento? Preciso tratar o emagrecimento. Depois eu preciso investir mais na minha casa? Eu preciso investir mais na minha casa. E se a gente não trouxer um olhar da paciência para isso, que isso é uma experiência que a gente vai adquirindo, a gente paga o preço da impaciência. O que é o preço da impaciência? A gente começa a querer dar conta de tudo. E assim, quem nunca? Eu ia lá, não, mas eu pego o dinheiro aqui, dá o jeitinho aqui, ó. Não, mas aí eu vou no nutricionista, aí vai na mais barata. Aí não, mas aí eu vou no suplemento, aí eu vou na academia mais barata. Gente, tá vivendo de migalhas o tempo todo. Sabendo que tem. Porque não tá focando numa coisa só. Porque realmente não está dando prioridade. E acha que tá perdendo tempo por causa das cobranças inconscientes. Eu era extremamente inconstante. Para eu poder estar falando hoje com sabedoria, tenha paciência, faz isso. Eu era muito inconstante. Eu decidi uma coisa, tipo... Mas por que as pessoas falavam assim, nossa, você é muito corajosa, você arrisca, você vai... Mas o que tinha atrás da coragem? Qual era o medo? Porque, assim, coragem não é ausência de medo, né? Não. Qual era o medo que fazia eu tanto achar que eu não seria alguém ao ponto de me jogar com tudo sem pensar em nada? Eu paguei muito o preço da minha inconstância. Por isso que a sabedoria veio mais cedo. Porque é olhar e pensar assim, eu só estou hoje colhendo isso daquilo que eu plantei. E não tem como fugir da colheita. Aí você olha para aquilo ali e diz, temos como limpar a culpa,
Vamos ressignificar, entender porque eu agi assim. Vamos rir, porque o cérebro ajuda bastante a olhar e pensar, fui inconstante, fiz essas besteiras mesmo. Com certeza, mas Vou já criar foi, uma nova gente. chance. Isso Vou me deu descobrir quem eu motivação sou. na frente. E hoje eu olho toda essa inconstância e ajudo mulheres justamente Viu? que são Se inconstantes. tu não tivesse feito aquilo, Não tem como, seria né? totalmente E diferente. aí isso é legal trazer sobre a questão da cobrança que a gente começa a olhar. Por que a gente é assim? Quantas vezes eu me cobrei? Porque as pessoas falam assim, nossa, você é muito inconstante, você é muito isso. E hoje eu olho do tipo assim, eu fui muito corajosa porque eu criei muitas experiências. E eu consigo dizer para uma pessoa, não age assim, não faz isso, vai por aqui, Porque tu que já vai dar fez certo. e sabe o resultado que dá. E aí, será que isso já não fazia parte do nosso destino? Será que tudo que a gente se cobra, igual você olhava, a forma que você se posicionava, a insegurança que você tinha, não fazia parte de um destino para que você realmente hoje pudesse influenciar outras mulheres? Com certeza. Isso não te deixa mais leve a olhar para um futuro e não querer criar um futuro com ansiedade, porque tudo tem que acontecer como tem que acontecer? As pessoas têm que vir através de você como tem que acontecer? Deixar Deus agir sobre tudo isso, né? Deixar o universo conectar, soltar. Não é tão grandioso quando a gente se surpreende pelo milagre. Que eu deixei, O milagre da vida começa a trazer as pessoas, as coisas. Eu não vou assim, não. Eu vou procurar a Débora pra chegar até isso. Não. Acontece naturalmente. Hoje mesmo eu tava conversando com a minha mãe. Nossa, eu fico arrepiada. Porque elas chegam lá e elas falam tudo que eu vi há um dia atrás. E parece que foi Deus que falou, não, ó Débora, tu vai falar isso? Tu fala o que tu tá sentindo, porque ela passou isso ontem. Sim, sim. Entende? Essa semana, fiz a semana inteira de gravação, semana inteira, a gente tá na quarta-feira. Mas tu pensa, em cada gravação que eu fiz, eu me arrepiava toda e eu ficava, nossa, como que ela sabe que isso aconteceu comigo ontem? Entende? Porque, na verdade, a gente cria... são energias, né? Então, lembra que eu falei? Se você tem feridas, você atrai pessoas feridas e você fere outras pessoas. Se você está curada, você atrai pessoas curadas e cura outras pessoas. Naturalmente, tá? E assim, comunicações parecidas, né? Com certeza. Consciências parecidas, propósito parecido. Qual o seu propósito principal de estar aqui uma quarta-feira e realmente fazendo um podcast? É ajudar a impactar outras mulheres. Isso arde no meu coração e você vai atrair pessoas que ardem também no coração, sim, entendeu? Então, você começa a soltar porque você começa a viver a leveza da vida. Porque as coisas começam a acontecer. Assim, Fadão, não tem que fazer isso e aquilo. Não. Leveza, gente. Todo dia me acordo, faço isso, faço o que eu tenho que fazer. Mas eu sempre tento buscar mais. E esse é o resultado. E qual o preço desse resultado? É o autoconhecimento. Muito. É muito autoconhecimento. Depois que eu me permiti... Pra ter segurança, né? Mais. Tenho sido muito confiante em mim. Não sou mais aquela pessoa apreensiva que tem que fazer, tem que ser, tem que dar certo. Não, tem que fazer aquilo, gente. Não, mas eu tenho que fazer aquilo também. Não, tem que fazer aquilo, entende? Não, e é engraçado que você vai lá e tenta, às vezes, controlar algumas coisas, né? Quando você já... Aí você vai, não, eu vou decidir. Aí você cisma numa coisa, cisma uma pessoa e não dá certo. Não dá certo, não dá jeito, não dá jeito. Não, peraí. Aí você confia... Quando você já tá mais nesse ponto que a gente tá mais segura, tipo assim... É porque não é pra ser. Vem uma outra que surpreende 3 vezes melhor. Por quê? Porque a nossa mente, ela não consegue realmente imaginar. A gente tem que parar e começar a imaginar. Ela não consegue imaginar que tem algo melhor. Ela só tá baseada em cima das experiências que ela viveu. Por isso que naquele tempo que você olhava que tinha insegurança naqueles vídeos, era a experiência que você tinha de como tinha que se comportar. Não tinha essa sabedoria de hoje. E hoje você vai ver daqui 10 anos, se continuar evoluindo dessa maneira leve, você vai olhar, meu Deus. Mas eu já fazia uma mensagem legal, pelo menos você já não vai olhar. Eu evoluí, mas era bom. E assim vai continuando o processo, né? E justamente essa conversa é para entender e inspirar as mulheres, a capacidade que não é só nós que conseguimos aqui para ter esse mérito, né? Todo mundo consegue, só que existe um preço. O preço é a coragem e é o autoconhecimento para realmente ter um resultado melhor. E quando você se descobre, tudo começa a prosperar, tudo, porque daí o relacionamento é muito mais saudável, consciente, a forma que você escolhe os alimentos, a forma como você se veste, se comporta, as pessoas, suas amizades, tudo começa a fluir, o propósito de vida, o teu trabalho, e aí você começa a não sofrer mais com a vida, você começa a ver a mágica da vida mesmo acontecer, né? Mas chegamos ao fim de mais um podcast, espero que vocês tenham gostado, um beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau. O que deu? Mas